Ahn, Dói. A gente sabe que dói. Mas o, a grande sacada para que a gente possa entender o que é a força e como a força ela se desenvolve é entendendo a própria dor. É entendendo o verdadeiro sentido da dor. O que acontece? Você não tem muitas opções. Você não tem muito o que fazer com a dor. Quando a dor chega, você só tem, na verdade, uma única opção. E essa opção é aprender a lidar com a dor. Esse é o único caminho. É aprender a lidar com a dor. Só que, diante da dor, você tem duas formas de lidar com ela. A primeira dessas formas, você pode permitir que a dor te sucumba. Que a dor, ela acabe atrapalhando a sua vida. Que a dor, ela acabe fazendo você desistir de si ou de qualquer outra coisa que seja importante para você. E o outro caminho que você tem para lidar com a dor é usar essa dor para desenvolver a sua força. Porque se você me perguntasse o que de fato é a dor, eu diria que a dor é a experiência da fraqueza deixando o corpo. Essa é a dor. É a experiência da fraqueza deixando o corpo. E a subtração da fraqueza é o que, na verdade, simboliza a força. O esvaziamento da fraqueza é o verdadeiro significado da força. E é utilizando a própria dor como uma alavanca de produção de força que você vai conseguir suportar as adversidades, que você vai conseguir suportar as tempestades, que você vai conseguir suportar as intempéries. Porque se essa dor for desenvolvida, se essa dor não for desenvolvida, viver nesse mundo se torna impossível. Porque adversidades você vai sempre ter. Seja lá qual for a sua realidade, uma hora o sofrimento fará parte dela. Porque o sofrimento ele é inevitável. Se existe uma realidade, vai existir dor, vai existir prazer, vai existir sofrimento, vai existir alegria. Isso tudo vem de brinde com a realidade. Entende? E é inevitável. O sofrimento ele é de fato inevitável. E aí, sua única opção é fazer com que de todas essas feridas saiam poder para curar. No fundo, você não tem muitas alternativas. Sua única alternativa é aprender a lidar com a dor e utilizar a própria dor para desenvolver a sua força. E aí é que está a grandeza de tudo. Aí é que está a grandeza de tudo. E mais uma coisa, quando a dor chega, você pode pensar, cara, não faz sentido. Né? Não faz sentido. O ser humano ele tem uma necessidade de sentido. Ele vai buscar sentido nas coisas. Só que muitas vezes ele vai olhar assim e vai dizer, cara, não faz sentido. Perdi a pessoa que eu mais amava. Não faz sentido. E quer saber a verdade?
às vezes realmente não vai fazer sentido. E o sentido vai ser atribuído por você. Às vezes, o sentido é você quem vai dar. É por isso que muitas pessoas enlouquecem com a busca do sentido. Porque elas acham que existe um sentido. Mas às vezes não faz. E por mais que você procure, não vai encontrar. E você só tem uma única opção: atribuir o sentido. É quando você diz, cara, isso aconteceu por causa disso. E é isso aí. Entende? Então, muitas vezes, quem vai dar o sentido para as coisas é você. E a busca pelo sentido, de encontrar um sentido, ela geralmente vai ser inútil. Então, é necessário você agregar esse sentido. Porque tudo com sentido fica mais fácil de suportar. Tudo com sentido fica mais fácil de suportar. Tudo. Isso aconteceu muito. Eu estava lendo a história dos mártires cristãos. Né? Teve uma época em que muitos cristãos eles foram incinerados no Coliseu em Roma. E o motivo que fez esses cristãos morrerem, muitos deles alegres, era que eles acreditavam que aquele momento ia ser um momento de, como é que é a palavra? Transcendência. Aonde eles iam deixar o terreno, a terra, né? A terra aqui, e iam passar para um outro plano aonde seriam coroados, né? Aonde seriam abençoados num mundo alternativo que basicamente era um paraíso. Era o céu, né? Era o céu. Então, isso fez com que muitos deles morressem felizes, porque contentes, né? Eu estou evitando usar essa palavra feliz, mas contente. Porque eles iam para um lugar que basicamente era um lugar onde eles queriam estar. E esse era o sentido. O sentido da vida deles foi aquele momento. E certamente era isso que fazia eles estarem alegres naquele momento. Então, quando a gente tem um sentido, a gente suporta as coisas com muito mais força e muito mais fácil. Né? Não quer dizer que é fácil ser muito mais fácil, quer dizer só que é menos difícil. Mas aprenda a usar a dor como uma alavanca de força. Porque se tem uma das habilidades mais importantes na sua vida, é essa. O transformar da dor no desenvolvimento da força. Isso é o que mais importa. 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 Desenvolver a força. Fazer com que das suas feridas saia um poder para curar. Das suas pisaduras nós fomos sarados, né? Diz a Bíblia. E realmente é exatamente isso. Faça como mestre, né? Isso é fantástico, né? Porque isso mostra exatamente o que nós devemos fazer. Se tem uma grande lição que nós devemos aprender é essa, né? Que das nossas pisaduras a gente transborda, a gente
faça sair a cura. Isso é fazer com que dos momentos de crise saiam o maior incremento de força. Essa é a finalidade.